Nova Specialized Enduro 2020, completamente redesenhada, geometria diferente, posicionamento da suspensão, posicionamento do link da suspensão, comportamento, é outra bike. A minha grande curiosidade é o seguinte, quem compraria essa bicicleta? E por que também não compraria? Isso é uma questão de não ter lugar para andar que justifique ter a bicicleta, ou é simplesmente um desinteresse do estilo de bicicleta? Por quê? A impressão que eu tenho é que aqui nos Estados Unidos e na Europa existe um público muito maior, muito mais interessado nas bikes de enduro e trail do que de cross country. Aqui existe muita cultura dos bike parks, assim como na Europa. Geralmente esses bike parks eles são perfeitos para você brincar, para você se divertir ou competir com esse tipo de bicicleta. Por quê? Geralmente você tem a descida pela trilha principal, mas a maior parte dos parques, na hora da subida, geralmente eles têm uma estradinha que é uma alternativa não técnica. Ah, e tem outra coisa, eles têm o lift, mas geralmente é mais comum você encontrar os lifts nos parques que tem as estações de esqui no inverno. Então tudo isso faz com que tenha o público do cross country, o público do downhill e o público específico do enduro, que é a galera que curte a descida e sofre na subida ou simplesmente não quer sofrer na subida. E parece que a enduro ela vai nesse caminho de satisfazer cada vez mais toda essa exigência da descida, com uma bike cada vez mais eficiente, e tentar minimizar ao máximo a subida. Eu arriscaria dizer que quando se fala em eficiência dessas bikes, eu acho que é a eficiência de fazer com que você consiga subir sem se transformar numa bike chata. Para transformar toda a linguagem chata do posicionamento do link, de como funciona a suspensão, de todos os termos que podem ser usados, a primeira impressão ruim numa bicicleta, quando você pedala, principalmente numa bike com um curso longo, como a Enduro, são 170 milímetros, só para vocês terem ideia. A Demo, que é a bike de downhill, são 200 milímetros. A Enduro são 170, a Stump Jumper 140 e a de cross country, a Epic, são 120. Esses 170 milímetros, qual que é a pior sensação que você pode ter pedalando numa bike dessa na subida? Aquela sensação de que a suspensão fica trabalhando. E daí dá a impressão que todo o esforço que você está fazendo, toda a tração, ela está indo para fazer a suspensão trabalhar, ao invés de fazer você ir para frente. Como que eles resolveram isso ou melhoraram? Tem o ângulo do seat tube, o posicionamento da suspensão e do link. Como ela tem o ângulo do seat tube um pouco mais, que favorece a pedalada, você não fica tão para trás do movimento central, e além disso o posicionamento do link ele impede com que quando você pedale o movimento central desça, consequentemente com que a suspensão trabalhe. Então a própria pressão da corrente faz com que o movimento central ele se mantenha mais alto em relação ao eixo traseiro. Será que isso foi uma forma eficiente de explicar? Acho que a forma mais simples, a bike ela não fica fazendo isso, que é a pior coisa. Em relação à subida da bike é isso, mas acho que as pessoas elas estão muito mais interessadas na característica da descida. Essa Enduro, ela nunca teve tão próximo da Demo, que é a bike de downhill, porque o reposicionamento da suspensão, as características, o ângulo da caixa de direção, que ele é mais aberto, se eu não me engano 64,3 graus, o da Demo são 62,7. A suspensão de 170 milímetros, o reach, que é o alcance da bicicleta, é uma bicicleta bem mais longa, e tudo isso, mais a suspensão que foi reposicionada, você tem praticamente uma bike de downhill. Obviamente, para os caras que são do downhill, é uma bicicleta que não oferece tudo o que eles querem. Mas para o cara que é do enduro, talvez já seja até mais do que ele precisa. Ou, na verdade, trabalhando como uma bike de downhill e conseguindo pedalar na subida, nunca vai ser mais do que você precisa. Eu acho que esse é o ponto da bicicleta. Qual que é a bicicleta que você consegue me dar?
que é o mais próximo possível de uma bike de downhill na hora que eu estiver descendo, mas eu não quero só descer. Eu sou o cara que depois que termina a descida, eu vou lá, tiro o meu equipamento, coloco na mochila e vou subir a minha estradinha. E na hora que eu for subir a estradinha, eu não quero ficar achando que é a parte mais chata do pedal. Eu quero achar simplesmente que é o momento do pedal. Existe algo que eles estão falando muito, que é uma bicicleta que consegue carregar, manter o momentum. O momentum no que é? Você está descendo como se você estivesse fluindo, a suspensão está trabalhando, mas quando você atinge você está passando por um determinado obstáculo, quando a suspensão trabalha de forma mais violenta, mais vigorosa, o fato da suspensão absorver aquele impacto, ela tira um pouco essa fluidez. O que eles fizeram? Imagina que isso aqui é a roda traseira, né? Quando isso aqui é a roda traseira, aqui é a suspensão. Quando a roda traseira ela amortece alguma coisa, ela amortece e faz esse movimento. Isso aqui é o movimento central, certo? Ou seja, ela vem para frente. Quando ela vem para frente, imagina que isso é uma pedra. Ela vem para frente, ela aumenta a pressão sobre a pedra, aumenta a pressão sobre a suspensão trabalha ainda mais e rola. Só que ela aumentou a pressão, diminuiu a velocidade. Eu espero que eu consiga explicar esse negócio, porque só falar os nomes técnicos não vão ajudar. A suspensão, ela impede com que a roda faça isso. Ela consegue trabalhar sem fazer com que a roda venha para frente. Ou seja, se ela passa numa pedra, ela literalmente passa sobre a pedra. Ela não cria uma pressão para a suspensão trabalhar. Ela vai lendo a pedra, talvez esse seja um termo que as pessoas estejam mais familiarizadas. Ela lê a pedra e passa pela pedra sem criar essa maior pressão. Isso tudo é para conseguir manter esse momentum, que é justamente evitar com que você tenha a sensação que a bicicleta passou, mas tirou velocidade. Se a bike é bacana, eu acho a bike muito bacana. Se eu usaria essa bike, obviamente não. Eu moro em Miami. Miami como eles dizem aqui, é plano que nem uma panqueca. Se eu estivesse num lugar que tem um bom bike park, ou um lugar onde eu tenho uma trilha técnica para descer e uma estradinha para subir, é muito divertido. E eu também não sei qual que é o cenário do enduro no Brasil. Minha pergunta é o seguinte: você compraria essa bike? Se você não compraria, por quê? Falta lugar ou porque a bike não tem o apelo que você acha que tem que ter? É literalmente um vídeo participativo e eu fico bem curioso porque eu não tenho ideia do que está acontecendo nesse cenário, e eu também aqui em Miami, infelizmente, também nada é perfeito, eu amo esse lugar, mas nós não temos montanhas, consequentemente não temos bike parks onde seria muito bacana brincar de enduro. E que eu acho que, sinceramente, eu não sou um cara super radical, mas eu acho que eu brincaria de enduro e seria bem legal, e talvez essa bike seria uma possibilidade. Seria a possibilidade de vocês? É isso. Tchau.